Oi gente, tudo bom? Então eu já tô aqui com vocês pra gravar uma Sexta Geek especial sobre um livro que me cativou muito e que eu gostei bastante, que é It, a Coisa, do Stephen King. Tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez eu fiquei muito confusa, porque é um livro enorme, tipo, tem mais de 1000 páginas, é muita coisa que acontece. Ficou muito confuso, eu fiquei meio que indo e voltando na história, misturando o resumo com enfim. E aí eu acho que eu percebi que eu preciso falar desse livro com spoiler. Então eu vou tentar fazer um pedaço aqui do vídeo sem spoiler nenhum, dando um resumão do livro pra quem nunca leu, tentando falar porque que eu gostei, mas eu aviso pra vocês quando for começar, uma parte vai ser com spoiler, porque não dá, assim, muita coisa importante desse livro é com spoiler, eu quero comentar, eu tô com essa vontade e, enfim, irei comentar. Então, a partir daquele momento, você só assista se você ainda não leu o livro ou se você não vai ler em nenhum momento. Comecei com essa maquiagem aqui como se fosse tudo muito normal, mas é porque, se você acompanha aqui no canal, você já sabe, essa quarta-feira teve vídeo de tutorial desta maquiagem aqui, uma ideia de maquiagem meio genérica de Halloween, que pra esse caso eu usei como uma noiva cadáver, noiva zumbi, qualquer coisa nesse sentido. Só que é meio genérica, você consegue meio que colocar qualquer tiarinha com isso daqui e falar que você é aquilo. Então, se você quer ver como eu fiz essa maquiagem, e foi usando só maquiagem normal, não foi nada de maquiagem de festa nem profissional, foi só tipo sombra preta, sombra cinza, roxa, base mais clarinha, batom vermelho, tudo bem básico. Vai ver o vídeo que saiu quarta-feira, eu vou tentar lembrar de deixar linkado aqui em cima. E não se esqueça que estamos no mês do horror aqui no canal, então quase todos os vídeos no canal esse mês serão de horror, menos alguns domingos que vai sair vídeo normal de medicina, pra vocês não ficarem muito chateados comigo. It, a Coisa, é uma história bem conhecida até na cultura pop, porque esse livro é bem famoso, mas também teve já um filme lá em 1990, se eu não me engano, que foi meio que uma coisa entre uma minissérie e um filme que saiu pra televisão, e aí todo mundo conhece Pennywise daquele filme, que ficou muito conhecido, apesar do filme ser muito ruim, o Pennywise daquele filme, que é o Tim Curry, é muito, muito bom. Ele também faz o Frankenfurter, de um dos meus filmes favoritos, que é Rocky Horror Picture Show. Agora, mais recentemente, né, teve um reboot dos filmes aí, fizeram a primeira parte já do It, a Coisa, a segunda parte acho que sai ano que vem ou no próximo. Tá na boca da galera, mas apesar de eu ter assistido todos os filmes que saíram até o momento, o livro tem uma sensação e uma pegada bem diferente. A história em si é bem fiel, mas a forma é bem diferente. E eu acho que isso me cativou muito, então mesmo que você tenha visto já os filmes e tenha ou não gostado, eu acho que vale a pena dar uma chance pro livro. Eu enrolei muito pra começar a ler isso daqui porque ele é gigantesco, né? Mas não se deixe assustar, porque a história te cativa tanto que eu comecei a ler isso daqui em agosto, pensando em terminar agora pra outubro. E no fim eu terminei ele em agosto mesmo. Eu devorei esse livro, então não tenha medo. Uma vez que você começa, meu, você engata. Mesmo que você não engate, pela forma que ele é escrito, meio que tudo bem você ler durante um longo período de tempo, porque como ele é meio episódico, você não perde muita coisa lendo muito tempo. Não tem uma informação que você vai ficar lá, putz, não lembro disso porque eu li o começo do livro em fevereiro e agora é outubro, entendeu? A coisa flui, então dá certo. Então esse livro aqui foi publicado na década de 80 e ele conta a história de um grupo de amigos de infância, mas eu acho que mais do que isso, ele conta a história da cidade onde esse grupo de amigos mora. Esse grupo de amigos, eles eram crianças na década de 50 e eles já são adultos na década de 80. A gente vai acompanhando essas crianças durante um verão muito peculiar na vida deles, que era um verão em que muitas criancinhas estavam desaparecendo da cidade deles. Algumas eram assassinadas, outras só sumiam, crianças, adolescentes, alguns corpos eram encontrados, outros não. E uma dessas crianças assassinadas é o George, que é o irmão de um dos personagens principais, um dos meninos desse grupo de amigos, que é o Bill. A gente já começa o livro logo no primeiro capítulo, que chama Depois da Enchente, com o Bill e o George fazendo barquinho de papel, aquela cena clássica que até apareceu no trailer dos filmes novos. E o Bill tá doente, fica preso em casa, o George sai correndo pra brincar na rua com o barquinho, tá chovendo, o barquinho cai num bueiro, ele vai atrás do barquinho
e aí aparece um palhaço chamando ele pra ir lá no bueiro com ele. E aí no filme o corpo do George some, né? Mas no livro fica bem claro que ele morre, o corpo dele fica lá, arrancam o braço dele. Tudo isso não é spoiler, é logo o primeiro capítulo. E a frase clássica do palhaço, se alguém ainda não sabe, é "Do you want a balloon, George?" E ele sempre aparece por aí com um balãozinho vermelho, então por isso estamos com um balão vermelho aqui. E foi muito interessante encher balão na frente dos meus gatos, a reação deles foi demais. Mas então logo de cara a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo nessa cidade, não é tipo um mistério, será que é alguma outra coisa? Não, a gente sabe, tem uma entidade lá que aparece na forma de um palhaço dentro de um bueiro que realmente mata criancinhas. Só que a partir daí a gente vai seguindo a história da cidade, não necessariamente das crianças. Então a gente vai indo pro futuro e pro passado, a gente vai vendo a história das crianças nos dois momentos, mas a gente também vai vendo a história da cidade. Então tem capítulos aqui que não contam nada sobre esse núcleo de amigos, vão contando sobre o que tá acontecendo dentro dessa cidade, tanto no futuro quanto no passado, né? A gente começa a ter a ideia a partir desses capítulos que essa coisa acontece já há muito tempo. E em ciclos de aproximadamente 27 anos acontece sempre algum desastre enorme naquela cidade de Derry, que é onde a história se passa. E a partir de lá o número de desaparecimentos começa a subir muito, e aí isso dura ali um período de 1 ano e meio, mais ou menos, e depois disso tudo volta ao normal. Na verdade, essa cidade, a pessoa que tá fazendo toda essa pesquisa e mostrando esses dados pra gente, mostra que a cidade tem um índice de desaparecimentos muito maior do que cidades grandes, do que qualquer outra cidade dos Estados Unidos. Então, tanto de assassinatos, quanto de desaparecimentos, quanto de eventos bizarros, de explosão de uma siderúrgica em que estava acontecendo uma caça aos ovos de Páscoa e várias crianças morreram. Linchamentos públicos meio aleatórios, assim, a galera resolve tomar, a população como um todo resolve tomar a justiça pelas próprias mãos e assassinar um monte de gente, depois fingir que nada aconteceu e tudo fica impune, porque a cidade inteira tá nisso. Então é um comportamento esquisito das pessoas dessa cidade e coisas esquisitas acontecem lá. Então a gente tem tanto essa visão macro da cidade quanto a visão micro desses grupos de amigos. E tudo isso vai se unindo. Essa visão macro que a gente tem é a partir de um dos personagens que, quando ele vira adulto, ele fica em Derry e trabalha numa biblioteca lá, e ele que vai escrevendo e pesquisando sobre o passado da cidade. Então os personagens sabem de tudo isso conforme a gente vai sabendo também, mas fica uma história meio que fora deles. O Stephen King tem muito essa característica de escrever sobre cidades. Ele escreve também muito sobre as pessoas aqui, então cada criança que vai virar adulto lá tem as suas características específicas, os seus pontos, e meio que eles têm em comum é que eles sofrem bullying na escola por motivos diferentes. Então tem o menino que é gordo, tem a menina que é a pobrezinha, tem o menino que é gago, tem o menino que é negro, o menino que é meio hipocondríaco, assim, e tem o menino que é o palhaço da escola, assim, digamos. E cada um tem os seus próprios problemas na infância, os seus próprios problemas na vida adulta, mas juntos eles se complementam e eles são fortes, eles são mais do que os defeitos deles, entre aspas, que não são exatamente defeitos, né, óbvio, mas que as características deles, que faz com que o resto da sociedade meio que renegue eles de alguma forma. Então esse livro acaba sendo sobre amizade, como todo mundo fala mesmo, porque não é sobre um grupo de amigos só investigando a cidade, o que tá acontecendo e tal, mas é sobre como a amizade deles vai se formando, porque quando começa esse verão esquisito na vida deles, eles não eram amigos. Alguns deles já eram colegas, já se conheciam, mas o grupo mesmo se forma naquele verão. Então a gente vê a força dessa amizade e a gente tem plena noção, tanto por sermos adultos, quanto por pitadas de informação que o Stephen King vai colocando ao longo do livro, que aquelas amizades de infância nunca mais vão ser as mesmas depois. Mesmo depois do verão, quando cada um tiver que voltar para estudar, o próximo verão não vai ser igual àquele, e os próximos anos não vão ser iguais àqueles, e as próximas amizades não vão ser iguais àquela, e as pessoas vão se separar. E quando elas se juntam parece que o tempo não passou, mas daí depois elas se separam de novo. Então dá uma sensação esquisita da gente saber que é uma coisa temporária, sabe? E apesar de estar acontecendo uma coisa terrível na cidade, aquele grupinho ali, aquele núcleo, quando eles estão fazendo as coisas deles, sabe? É tão gostoso de ler, de sentir que dá uma dó de que tudo isso vai acabar, sabe? Então, enfim. Não sei se fez muito sentido, a história é mais ou menos essa, então, esse grupinho de amigos que se forma, essa cidade esquisita, e um dos meninos do grupo perdeu o irmão nessa situação toda, então eles não resolvem se juntar, eles acabam se juntando meio que sem querer,
e vão investigar o que é que tá acontecendo nessa cidade, quem que é esse palhaço, por que que essas coisas estão acontecendo. Enfim, é um livro muito bom, recomendo muito pra todo mundo que gosta de terror, mas mesmo pra quem não gosta de terror, gente, é um livro muito mais do que só terror, vale muito a pena. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas interpretações do livro e pontos específicos, então só continua a partir daqui se você já leu It, ou se você não se importa com spoilers ou não vai querer ler. Se você vai fechar o vídeo, não deixa de se inscrever no canal antes, clicar no joinha e me seguir nas redes sociais, tem aqui meu Instagram, as outras coisinhas estão aqui embaixo. Vamos lá. O que eu achei muito interessante sobre esse livro é que justamente por ele falar da cidade, muito mais do que só daquele grupo de amigos, a gente fica com uma noção da natureza humana, assim. É como se ele estivesse falando da natureza humana. Então a gente fica sabendo depois, lógico, que Derry tá sendo influenciada por essa entidade cósmica que faz todo mundo ser especialmente violento, especialmente agressivo, especialmente não se importar uns com os outros. Só que por outro lado, o quanto disso realmente é entidade, o quanto disso as pessoas só são assim. Eles colocam que a entidade só piora o que as pessoas já têm dentro delas. Então o pai da Beverly, por exemplo, ele já seria um bêbado, agressor, filho da mãe. E aí a coisa só escalona quando a entidade tá influenciando ele. Só que ele já é uma pessoa ruim, ele já seria assim de qualquer forma. E eu penso assim que de todas as pessoas, até chegar na parte final do livro que tem mais a coisa cósmica e tal, dá pra interpretar isso daqui como as pessoas são assim. E as crianças ainda são inocentes, as crianças ainda não são desse jeito, mas um dia elas vão ser também, sabe? Enfim, é triste pensar nisso, mas dá um pouco essa ideia. Final, que muita gente critica, eu não acho totalmente ruim. O Stephen King já falou que ele se arrepende um pouco desse final, meio cósmico, meio viajado. Realmente é bem fora da casinha, mas eu acho que faz sentido com o que aconteceu ao longo de todo o livro. Isso aqui não é um terror fantasma, não é um terror monstro, não é um terror alienígena, meio alienígena, outra dimensão que seja, mas assim, é um terror diferente, é um terror mais Lovecraftiano, é um terror de uma coisa tão abstrata e tão diferente do que a gente conhece como realidade, que a gente tem dificuldade de entender, e mesmo o autor não consegue descrever totalmente. Então ele descreve o que as pessoas que estão vivenciando aquilo estão interpretando. E eu acho que é um terror que é diferente do que as pessoas estão acostumadas, sabe? Então eu não sei se a galera esperava que no final fosse um fantasma, fosse alguma coisa assim, ou ficasse sem explicação talvez, mas eu acho que se ficasse sem explicação também muita gente ia reclamar. Mas, meu, é um monstro que aparece na forma dos medos das pessoas. Então, é palhaço pra alguns, é múmia pra outros, é lobo pra outros, e é uma coisa física. Se ele te pega, ele deixa uma mordida, ele deixa uma lesão em você. Ele realmente se transforma naquilo. Não é uma ilusão, entendeu? Então, pra ser uma coisa assim, eu acho que tinha mesmo que ser uma coisa meio outra dimensão, meio viajada como foi. E eu acho que fez sentido pra história. Só que eu entendo que quem não tá acostumado com esse tipo de terror, tipo, o monstro que você não consegue nem falar o nome, porque o nome dele é impronunciável pros humanos, assim, quem não tá acostumado com esse tipo de coisa vai estranhar o final, mas eu não tive problema com isso, não. Tem a clássica cena que todo mundo sempre comenta quando vai falar desse livro, que é da Beverly transando com todos os meninos do grupo num ponto em que eles estão presos e eles já estão se separando. Então o livro tem aquele negócio de que eles estão unidos e a união deles é que faz com que eles tenham força contra as forças do mal e o palhaço que tá lá e tal, contra a coisa, né? E assim que eles acham que eles derrotaram a coisa no primeiro final, no final de quando eles eram crianças e eles estão tentando sair dos túneis, eles estão totalmente perdidos. E eles estão perdidos porque eles estão se distanciando. Então o poder deles tá diminuindo por eles estarem se distanciando. E a forma que a Beverly encontra de unir todos eles é tirando a virgindade de todos eles, digamos assim, é transando com todos eles um por vez ali. E essa cena é bem explícita, é bem descritiva. E é bem esquisito quando você para pra pensar que todos eles têm 11, 12, 13 anos, sabe? Desnecessário, assim, foi, né? Mas qualquer coisa no livro a gente podia falar que foi desnecessário. Eu achei que com tudo fez sentido pra personagem dela, considerando tudo que ela vivia na casa dela. Ela era abusada pelo pai, fisicamente, tem ali algumas insinuações de violência sexual também. E o tempo todo, eu gosto muito da personagem da Beverly, porque fica muito claro dentro dela. O Stephen King, eu acho que ele escreve muito bem personagens femininas. Essa dicotomia de que ela amava o pai, só que o pai batia nela. Então ela relaciona essa agressividade com amor. Quando ela tá com um relacionamento novo dela, que o cara bate nela, ela entende aquilo como amor. E ela transa com ele depois, tipo, com puta tesão de ter apanhado. E apesar de ter vergonha disso, de doer, de não gostar, essa dicotomia de
Mas o que eu aprendi como um amor paterno, um amor masculino, é isso. E o sexo tá envolvido nisso. Então, é o que ela passa pros amigos dela. O que ela aprendeu como forma de amor é aquilo. É bem perturbador, mas eu acho que é pra ser perturbador, entendeu? Eu acho que talvez não precisasse de toda aquelas minúcias de descrição, mas o Stephen King já falou que se arrepende de ter colocado esse capítulo. Mas eu acho que pra personagem faz algum sentido, considerando tudo que ela viveu e como aquilo tudo é distorcido na cabeça dela, essa noção de o que é violência, o que é amor, o que é sexo e o que é carinho. Então, na forma que ela entendia tudo isso, como aquela menina que teve uma infância toda perturbada até ali os 11, 12 anos, aquilo era o que ela entendia, o que ela conseguia interpretar, é o que foi ensinado pra ela que era. Enfim, não sei se eu tô interpretando demais em cima de uma coisa que talvez fosse só, tipo, não devia ter acontecido, mas, enfim, foi o que eu interpretei. E é isso, gente. Eu acho que eu fiz muito bem de esperar um pouquinho pra vir falar desse livro, porque o primeiro vídeo que eu gravei, assim que eu tinha terminado de ler, eu queria comentar tudo, cada detalhe, porque cada detalhe desse livro é muito bom. E o fato de, no final, eles começarem a esquecer de novo uns dos outros, dá um aperto no coração, porque isso acontece de uma forma rápida pela magia da cidade e tal, mas é o que acontece na vida real. A gente esquece nossos amigos de infância, a gente se afasta e a gente não fica nem às vezes com aquela tristeza de ter se afastado, porque a gente simplesmente esquece e segue a vida. E é isso que vai acontecendo, e a gente vê isso acontecendo super rápido e dá uma tristeza. Por isso que eu acho que esse livro é muito mais sobre, apesar de todos os acontecimentos sobrenaturais, ele é muito mais sobre uma cidade assombrada pelos próprios habitantes e amizades de infância e a gente crescendo e evoluindo, indo pra frente, enfim. Gostei muito desse livro, gente. Agora sim, pra quem ficou aqui até o final, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima.